O que seria de nós, Senhor, se não fosse a presença do Teu Espírito Santo? Onde nós estaríamos agora? Como estaria a nossa vida? Como estaria a nossa casa? Como estaria, Senhor, a nossa família se não fosse o Senhor? Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo. E recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Jesus, aos Teus pés aqui estou. O que eu poderia Te oferecer? Amém. Desde já, eu quero logo fazer uma oração antes de eu ler a palavra de Deus. Antes de eu dar início, já quero orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, meu Deus, desde já, Senhor, eu já entro na Tua presença, meu Deus, aqui neste lugar, Senhor. Já para Te pedir, meu Deus, discernimento, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Que Tu venha colocar no meu coração aquilo que a Tua igreja precisa ouvir, Senhor. E que a Tua igreja, Senhor, possa sair daqui, Senhor, mais sedento ainda da Tua palavra, meu Deus. Me usa, Senhor, para falar, Senhor, para ensinar, para transmitir, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. Eu também preciso aprender, Senhor, nesta tarde, meu Deus. Eu preciso, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Eu preciso, Deus, que Tu venha a me ensinar primeiro para poder eu passar para Teu povo, meu Deus. Então, que Teu Espírito Santo, meu Deus, esteja a me conduzir nesse momento, Senhor. E que aquilo que eu falar aqui, Senhor, que sair da minha boca, Senhor, mas que seja apenas, meu Deus, eu abrir a boca, mas que Tu venha, ser Tu que venha falar comigo, Senhor, nesta tarde, Senhor. Para que as pessoas sintam, Senhor, que foi Tu que falasse ao coração delas, Senhor, através de mim, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, já me ponho diante de Ti, Senhor. Já Te dizendo, Senhor, sou tão humilde, sou tão pequena, Senhor, mas Tu sois um Deus tão grande, Senhor, que Tu sois capaz, meu Deus, de me conduzir a este lugar, meu Deus, e levar a Tua palavra à Tua igreja, meu Deus. Que Tu venha me usando nesta tarde, meu Deus, da forma que Tu queres, Senhor. Que nada continuo pedindo, Senhor, e repetindo. Nada venha de mim mesmo, Senhor, mas que seja de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de... lá no finalzinho da Bíblia, lá em 2 Pedro. 2 Pedro, no capítulo 3. No capítulo 3, e a gente vai ler a partir do versículo 14 até o 18. Nós vamos ler do 3 até o 18. 2 Pedro 3, 18, eu acho que você já tem decorado. Quem ainda lembra? 2 Pedro 3, a gente vai iniciar lendo do versículo 14 até o 18. Aí eu disse, versículo 18, eu acho que todo mundo ainda lembra, né? Que a gente leu, que foi o quê? O tema, né, do aniversário da igreja, né? Onde de antes crescer na graça e no conhecimento, né? Então, a gente vai ler do 14, iniciando do 14 até o 18. Amém? Todo mundo já encontrou? O versículo 14 diz o seguinte: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada.
ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, as quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora no dia eterno. Amém? Amém. Deus falou ao meu coração, né, desde o dia do aniversário da igreja, né, que eu fiquei assim na minha mente, assim, quando eu viesse trazer a palavra, eu leio esse trecho da palavra de Deus, começando do versículo 14, né? Porque quando é que Pedro diz, antes crescei na graça e no conhecimento, né? Graça não, significa favor não merecido, como todo mundo já sabe, né? E quando ele inicia essas palavras, ele diz, por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenháveis por ser achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Mas você pode perguntar que coisas? Se você for ler no contexto da palavra, aqui a palavra do Senhor fala sobre a destruição do mundo, antes deles dizer isso. Por isso que ele diz isso, quando chega essas coisas, que ele vem nos encontrar em paz. Que a gente vem encontrar, em outras palavras, onde tem nos ensinando que vem nos encontrar preparado. Porque o dia do Senhor é certo, a vinda do Senhor é certo. Porque no versículo 10... No versículo diz, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepidoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E nós sabemos que vai chegar esse dia. E nós sabemos que a vinda do Senhor é certa, porque Ele não mente. Ele já prometeu que Ele vem. Nós só não sabemos quando é. Nós só não sabemos qual é o dia. Mas nós temos por certeza esse dia. E por isso que ele diz na sua palavra, né, quando ele aqui no início, para que a gente possa estar, né, em paz. Que é em paz com o nosso coração em Deus. E a gente venha estar com o nosso coração tranquilo, sabendo que nós vamos ter a certeza de nos encontrar com Ele na sua vinda, né? E que Ele não nos encontre desprevenido, porque a Bíblia toda, a Bíblia em vários lugares, ela já tem nos alertado, para que a gente fique preparado para esse dia. E quando essas coisas acontecer, que a gente esteja bem preparado, né? Mas a palavra nesta tarde, eu quero falar um pouco de crescimento, né? De como nós crescer espiritualmente, para que nós possamos estar preparados. Porque se nós não tiver um crescimento na nossa vida, um crescimento espiritual, nós vamos ser pegos desprevenidos por conta do nosso relaxamento, de não estar buscando verdadeiramente a presença do Senhor em nossas vidas. Porque muitas vezes nós confiamos, eu sou crente, eu já conheço a palavra, e muitas vezes nós nos relaxamos, vamos dizer assim, como cristãos. Não somos um cristão verdadeiro da forma que Deus queria que nós realmente fomos. E quando ele diz, né, crescer na graça e no conhecimento, eu vou fazer uma pergunta, mas não precisa você me responder, porque eu aqui mesmo vou responder. O que significa crescer na graça? Significa desenvolver um relacionamento mais profundo com Jesus Cristo. Como isso que eu acabei de dizer, né? O crescimento espiritual é o processo pelo qual o crente se torna mais e mais semelhante a Jesus Cristo. Como nós temos aqui mesmo, né, a exemplo do próprio Pedro, aquele que nos escreveu para nós nessa tarde, como ele tinha intimidade com Deus. E por ele ter intimidade com Deus, quando ele tinha muita intimidade com Jesus, Pedro é um dos que mais se fala, né, que mais é visto assim. Pedro sempre estava em tudo e em todas as coisas junto de Jesus e estava sempre acompanhando Jesus, aonde Jesus estava, ele estava também. E
E ele se tornou semelhante a Jesus, ou seja, parecido com Jesus. E da última vez que a pastora pregou aqui, ela citou esse exemplo, ela citou esse versículo, que eu vou ler para vocês, onde se encontra em Mateus 26, do versículo 73. Como e por que Pedro se tornou tão semelhante a Jesus? E o que foi que aconteceu com Pedro naquele tempo, né? Naquela época, naquele momento, naquele instante? Nós sabemos que Jesus estava passando por um momento muito difícil, né, da vida dele. Se quiser colocar aí, Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, o versículo 73, que o pessoal pode olhar, pode acompanhar. Conta a história, né, que Jesus estava passando por um momento difícil, momento de sofrimento, momento de acusação, momento de dor, momento de perseguição, onde as pessoas já estavam judiando com ele, cuspindo na face dele, onde Jesus estava passando por aquele momento bem difícil. E naquele momento, quando as pessoas uma criada, né, que estava lá, chegou diante de Pedro e chegou diante para Pedro e disse que Pedro era um dos que estava com Jesus, e naquele momento Jesus negou, né, que não estava, ele disse, não sabe o que diz. A palavra que ele respondeu foi que ela não sabia o que estava dizendo, ou seja, Pedro já negou a primeira vez. E veio outra e também disse, né, que ele estava com ele. E Pedro continuou negando. E a terceira vez que ele negou, quando aquela criada veio, né, e disse que ele estava com ele, porque a sua aparência denunciava, porque o seu jeito denunciava, né, a Jesus, né, o seu falar. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, eis também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Ou seja, parecia. E a pastora também falou sobre isso aí também. Quando nós estamos junto de outra pessoa, quando nós convivemos muito com uma pessoa, nós aprendemos os hábitos dela, nós aprendemos os costumes delas, nós aprendemos tudo aquilo, nós começamos até a falar da forma que ela fala. E era o que acontecia com Pedro. E na nossa vida também não é diferente. Outro dia eu ouvi o marido de Luciana dizer: Boizinha, que ele chama com ela Boizinha, você já está falando diferente da gente, você está falando igual o pessoal que você tem muito contato com eles todos os dias, porque o público dela é todo de fora, é lá do sul, e ela já está aprendendo o sotaque do pessoal, porque convive, porque é o trabalho dela, e ela conversa diariamente, tem contato diariamente com aquele pessoal. E quando nós temos verdadeiramente um contato com alguém, com uma pessoa, a gente aprende o jeito dela, né? A forma dela falar, o jeito dela, a gente aprende o sotaque. Quando a gente pensa que não, está falando do mesmo jeito. E com Jesus, nós não podemos deixar de estar junto, de ter um relacionamento bem profundo com Ele, para que a cada dia a gente venha ser semelhante a Jesus. A cada dia na nossa vida a gente se tornar parecido com Jesus. Pedro, naquele momento, ele negou, porque quando a gente está junto, quando a gente está bem e está andando com uma pessoa e que tudo vai estar ocorrendo tudo bem, está tudo ok. Mas na hora que o sapato aperta e na hora que a gente vê o outro ali passando por um determinado sofrimento, aí você diz: vão fazer do mesmo jeito comigo, aí eu vou cair fora. Com medo. Foi o caso de Pedro. E mas Pedro, quando Jesus disse que antes que o galo cantasse, ele ia negar 3 vezes, e quando ele disse nessas palavras, ele se lembrou, quando ele negou essas 3 vezes, ele se lembrou daquilo que Jesus tinha dito, que antes que o galo cantasse, ele ia negar 3 vezes. E foi o que aconteceu com Pedro, mas Pedro chorou amargamente, a palavra de Deus disse. Que nós possamos estar mais juntinho de Jesus, e que nós sabemos que nós temos uma vida meio oculto de perseguição, porque nós, se você for verificar direitinho, nós como cristãos, nós como crente, não como antigamente, mas hoje em dia, a gente ainda nota que pessoas nos perseguem, que pessoas ainda têm raiva de nós, que pessoas ainda nos criticam por nós dizer que é de Jesus,
por nós dizer que temos Jesus, por nós dizer que somos salvos, porque temos um Deus que nós servimos, que Ele já nos garantiu a salvação, e tem muita gente que nos critica e que nos odeia, mas a palavra de Deus também nos ensina, nos diz, nos traz essa paz ao nosso coração, que nós devemos ficar alegres por nós sermos odiados por causa do nome de Jesus. Eu me alegro e peço que você também sinta esse desejo de servir a Deus e se alegre quando as pessoas tiverem raiva de você por causa do nome de Jesus, porque Ele disse que isso ia acontecer com a gente, amém? Então, para nós crescer espiritualmente e ter mais essa intimidade com Jesus, nós precisamos estar mais juntinho dele, estar mais juntinho de Jesus. Da mesma forma, como na natureza, tudo que tem vida cresce, na nossa vida espiritual também não é diferente. Por isso que Pedro nos adverte, né, na sua palavra, né? E ele diz também, né, crescei na graça e no conhecimento, pois tudo que tem vida no reino de Deus precisa frutificar. Porque se nós estamos com Ele, nós frutificamos. Mas se nós estivermos sem Ele, nós morreremos. A palavra do Senhor diz, né, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 15, de 1 ao 5, se você quiser acompanhar, João 15, do 1 ao 5, diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Quem somos nós sem Deus? Porque Deus sem nós, Ele é o mesmo Deus. Deus sem nós, Ele é o mesmo Deus poderoso, Ele é o mesmo Deus grande e temível, mas nós sem Ele, nós não somos nada. Se nós não estivermos ligados nessa videira, nós somos um galho seco, e que nós somos um galho que vai ser queimado e vai ser jogado fora. Vai ser um galho que vai ser jogado, vai ser cortado, como ele diz, vai ser cortado, jogado fora e vai ser queimado, porque não vale nada, não serve para nada. Nós, como galho, nós temos que estar vivo, nós temos que estar ligado na videira verdadeira, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que é a única verdade, que é esse que nos alimenta todos os dias, é Ele que nos traz a paz todos os dias, é Ele que traz o consolo todos os dias, é Ele que nos dá vida todos os dias, o fôlego de vida. Então, sem Ele, nós não estamos mortos, nós não somos nada. Mas Jesus é tudo em nossas vidas. Assim como a falta de crescimento espiritual, como diz aqui na palavra do Senhor, para nós ter essa vida com Cristo, nós temos que crescer espiritualmente. Nós temos que estar buscando mais para que a gente se torne semelhante a Jesus. Assim como na vida, assim como a falta de crescimento físico é um grave problema, a falta de crescimento espiritual nos afeta muito mais. Vocês já ouviram falar de pessoas que não conseguiram crescer? De pessoas que ficaram pequenas, tem uma doença chamada acontoplasia. Vocês já ouviram falar do nome dessa doença? Acontoplasia é uma doença que faz com que as pessoas não cresçam. E eu estava vendo um vídeo de uma mulher, a mulher menor do mundo. Ela tem apenas 60 e alguns centímetros. Ou seja, ela é do tamanho de uma criança menos de 2 anos de idade. E ela hoje está com 30 anos. Ela foi acometida, né, com essa doença chamada de acontoplasia. E os pais dela, os pais da criança, eles tiveram medo, porque ela tinha que se submeter a uma cirurgia. E os pais tiveram medo, né, dos riscos e resolveram não fazer a cirurgia. E foram passando os anos e ela não cresceu.
Ela cresceu em sabedoria em outras coisas, ela estudou em escola normal, ela fazia tudo que outras pessoas, ela foi crescendo, a idade foi passando o tempo, e ela foi se comportando da forma como uma criança de 10, de 12, adolescente, e de 20, e foi passando os anos, ou seja, hoje ela está com 30 anos. Mas um homem pega ela e coloca ela assim nas mãos. E ela tem a fisionomia de uma pessoa já realmente de 30 anos, mas ela apenas com 60 e alguns centímetros. Ou seja, ela não cresceu. Ela ficou daquele tamanho. As coisas da casa dela é tudo adaptado, sofá bem pequenininho, como que fosse para uma criança. As coisas tudo pequenininho, porque ela não teve a oportunidade de crescer. Mas da mesma forma que existe a doença no corpo físico, para as pessoas não crescer, como eu falei aqui, a falta de crescimento espiritual afeta muito mais ainda a nossa vida cristã. E vocês sabem qual é o nome da doença que impede de nós crescermos espiritualmente? A doença, o nome da doença que impede para que as pessoas cresçam fisicamente é essa que eu falei várias vezes e vou repetir, achondroplasia, até um nome difícil de dizer. E há o nome da doença que impede da gente crescer espiritualmente. Você sabe qual é? É o pecado. Chama-se pecado. É uma doença gravíssima. As pessoas que vivem na prática do pecado, as pessoas que vivem fazendo algo que sabe que aquilo é pecado, até pessoas que conhecem a palavra de Deus, que conhecem a Bíblia e vivem errando, pecando na prática do pecado, é um grave problema. É uma doença grave, porque a Bíblia diz que o pecado cria uma grande barreira entre Deus e o homem. Então, nós não podemos chegar perto, nós não podemos crescer em espírito estando numa vida de pecado. Porque o pecado, ele faz essa barreira, ele cria essa barreira. Isso está escrito em Isaías 59, vou ler para vocês. Isaías no capítulo 59 diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas se as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentira, a vossa língua profere maldade. É isso que faz a separação entre Deus e o homem. E quando diz nessa palavra, a sua boca profere mentira, seus lábios mentem. Quantas e quantas vezes nós já não pregamos aqui que esse é um dos pecados que muitas pessoas acham que até é simples, mas dentro das igrejas, do meio do povo que se diz cristão, um dos pecados que afeta muito é a falta de verdade, é das pessoas ter a prática de mentir. E como todo mundo sabe, né, que a Naldinha citou até esse exemplo também, né, e está na palavra de Deus, eu não sei se foi uma também das palavras que ele falou, né, que ele falou também de pessoas, né, aquelas pessoas que compram e não pagam, vários tipos de pecado que tem no meio do povo cristão, que envergonha o nome do Evangelho, que envergonha a palavra de Deus, que envergonha a igreja, de pessoas que eu já ouvi pessoas dizer que o pior povo de vender é a crente. Tem gente que acha melhor vender aos ímpios, porque diz que vende as coisas aos crentes, tem crente que não paga. Isso é uma vergonha. Isso é um pecado, isso é muito grave. E a gente sabe que quem mente não é filho de Deus. É a Bíblia que diz que quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Isso para uma pessoa que diz que é cristão, se diz ser cristão, é uma vergonha. É uma vergonha da gente não ter confiança de uma pessoa que diz que é crente e a gente ver que aquela pessoa vive na prática pecaminosa, que é uma prática pecaminosa. E a palavra de Deus aqui nos diz que cria essa barreira, né, entre a gente, né, entre o homem e Deus.
Como crescer na graça e no conhecimento? Como é que nós vamos crescer na graça e no conhecimento? Estudando as Escrituras, ler e meditar a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus que ela nos ensina, é a palavra de Deus que nos corrige, é a palavra de Deus que quando nós estamos diante dela, ela também nos disciplina, a palavra de Deus ela nos disciplina. E muitas vezes quando nós erramos, quando nós fazemos algo de errado, quando é que a palavra de Deus nos disciplina? Quando nós ouvimos o Espírito Santo falar dentro do nosso coração que aquilo que nós estamos fazendo não é verdade e Deus está pedindo para que a gente deixe de fazer aquilo. E muitas vezes acontece algo em nossas vidas, nós sofremos as consequências daquilo que nós fazemos que Deus não se agrada que a gente fizesse. Muitas vezes até um pensamento, porque Ele sonda os nossos pensamentos, né? O nosso Deus, Ele sabe de tudo, de todas as coisas. E quando nós fazemos isso, quando nós fazemos algo, quando nós dizemos que é cristão e não fazemos algo para agradar o Senhor, o que é que acontece conosco? Sofre. A gente sofre as consequências. A gente sofre por causa do pecado. Porque em Oséias 4:6 diz... Deus diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas ele estava falando ali para o povo de Israel. Mas aquele povo, será que estava sofrendo tanto que foi pregado para aquele povo, tanto que foi ensinado? Mas será que ele estava sofrendo? Muitos daqueles estavam sofrendo porque não conhecia? Eles conheciam a palavra de Deus. Eles conheciam a verdade. Eles estavam sofrendo por causa da desobediência. E muitas vezes os crentes, que se chama crente, sofrem por causa da sua desobediência. Nós sofremos por causa da nossa desobediência. Nós sofremos porque a gente vai sofrer as consequências. A gente vai ser disciplinado por Deus. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo 29, o próprio Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas por que nós não conhecemos? Será que é porque nós não temos uma Bíblia na mão? Mas por que nós não conhecemos? Será que é porque na nossa casa nós não temos uma TV, não temos um celular, nós não temos acesso à internet para a gente ouvir? Muitas vezes tem pessoas que dizem, eu não sei ler, mas tem ouvido para ouvir aquilo que os filhos de Deus estão aí para nos ensinar, para nos mostrar. E quando é que nós temos quando nós temos intimidade com Deus, através da nossa oração, Deus também fala ao nosso coração. O Espírito Santo, Ele é quem nos guia. O Espírito Santo, Ele quem nos mostra, Ele quem nos adverte através da sua palavra. E a palavra do Senhor diz que há lugar, tem passagem que é difícil de entender, né? Como eu li lá em 2 Pedro, a coisa que é difícil de entender, mas tem coisas que é tão clara de nós aprender, de nós entendermos, e muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não compreendemos, porque não pedimos discernimento ao Espírito Santo, porque de nós mesmos nós não vamos saber. Eu quando eu não era cristão, eu tinha a minha mãe biológica, que ela era evangélica, e eu dizia para ela, eu leio a Bíblia, mas eu não sei, eu não entendo de nada. Aí ela mesmo me dizia, minha filha, quem vai lhe ensinar, quem vai lhe mostrar é o Espírito Santo. Ele quem vai lhe dar o discernimento da palavra dele a você. E outro dia eu conversando, né, com o Jó, né, que foi pastor, né, que eu dizia, mas eu não entendo. Aí ele disse, mas ora ao Senhor, que a palavra de Deus diz, abra a boca que eu encherei. E nós temos que fazer isso, pedir ao Senhor para que a gente venha abrir a nossa boca e Ele venha nos encher, amém? E que a gente venha ter mais esse relacionamento com Deus, que a gente venha buscar mais, através da oração, através de um louvor, através da palavra. Às vezes a gente diz, mas eu não gosto de ler, mas eu não tenho paciência, minha vista não dá, minha Bíblia tem a letra pequena, compra uma Bíblia de letra grande, ou então faz uma consulta de vista, usa um óculos, que você vai ver e você vai ler a palavra de Deus, porque é essa palavra que nos alimenta espiritualmente, é esse o nosso conforto, para que a gente possa estar de pé a cada dia da nossa vida, amém? Nós devemos tomar conhecimento mais e mais da palavra de Deus, para que a gente venha entender aquilo que Deus está falando ao nosso coração, através da sua palavra, para que a gente também não seja envergonhado diante do mundo, né? Que muitas vezes o inimigo vem
com palavras para nos envergonhar. E se a gente não tiver um conhecimento da palavra de Deus, se nós não estiver buscando verdadeiramente a palavra de Deus, para que a gente tenha conhecimento mais, um conhecimento melhor da palavra de Deus, nós vamos ser envergonhados. O inimigo, ele se aproveita, muitas vezes, com frechada para a nossa vida, para ver até onde a gente vai, e para ver se a gente realmente vem com a palavra de Deus. Porque até Jesus, ele foi tentado, né? Até o próprio Jesus, né? Quanto mais nós. Até o próprio Jesus, ele foi tentado depois de 40 dias, e depois que ele jejuou 40 dias, ele foi lá para o deserto e foi tentado por Satanás. Imagina nós. Então que nós, como cristãos, é um alerta, é o que eu digo para a igreja, o que eu falo para a igreja nessa tarde, vamos buscar mais para que a gente se torne mais semelhante ao nosso Deus. Vamos pedir a Ele discernimento da sua palavra. Vamos nos aproximar mais dEle nessa tarde. Vamos pedir a Ele para que Ele venha nos transformar a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa estar mais próximo dEle e Ele de nós. Amém? Era essa a mensagem que eu tinha para trazer para a igreja nessa tarde. Peço que os irmãos fiquem de pé nesse momento, para a gente ouvir um louvor. Se você souber cantar também, você vai cantar. Que nós vamos entrar na presença do Senhor mais uma vez, cantando essa canção, e que ela venha falar ao meu e ao seu coração nesta tarde. Senhor, eu quero mais te conhecer. Sim, Senhor, queremos. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar. Ouvir tua voz e te obedecer. Oh, Pai, em nome de Jesus, nesta tarde, Senhor, clamo a Ti mais uma vez, Senhor. Por Tu, Senhor, vem tomando conta, meu Pai, a cada dia da Tua igreja, Senhor. Vem nos transformar, vem nos renovar a nossa fé, Senhor. Deus, vem nos encorajando a cada dia, Senhor, estar mais próximo de Ti, Senhor. Que a gente venha nos aprofundar mais, Senhor, em ter conhecimento, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Que a gente venha estar mais juntinho de Ti, Senhor. Que a gente venha ter uma vida de oração, Senhor. Que a gente venha estar, Senhor, mais perto, Senhor, de Ti, Senhor, para que a gente, Senhor, se torne semelhante a Ti, Senhor, que as pessoas vejam em nós, Senhor, que nós somos diferentes, que as pessoas possam ver o brilho no nosso olhar, Senhor, que as pessoas venham, Senhor, de longe venham entender, venham ver, Senhor, oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, vê a diferença em nós, no nosso andar, no nosso agir, no nosso falar, no nosso caminhar, na nossa forma de se vestir, Senhor, que a gente venha dar testemunho, Senhor, de verdadeiros crentes, de verdadeiros cristãos, meu Deus. Oh, Senhor, que a gente venha a cada dia, Senhor, parecer mais contigo, Senhor, que a gente possa estar mais sensível à Tua voz, que a gente possa estar, Senhor, mais buscando em oração e em jejum, Senhor, que a gente possa se consagrar mais a Ti, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, é isso que eu te peço nesta tarde, Senhor, para a Tua igreja, Senhor, que se encontra muitas vezes, Senhor, com preguiça até de orar, meu Pai, com preguiça de falar contigo, Senhor, meu Deus, com preguiça de louvar, com preguiça de Te adorar, meu Deus. Meu Pai, vem transformando, Senhor, a cada vida das nossas vidas, Senhor, que nós não venhamos, meu Deus, nos relaxar, Senhor, mas que a gente possa, Senhor, a cada dia estar mais firme, Senhor, em Ti, que a gente, meu Deus, não venha cair também nas tentações, Senhor, não venha ser levado, Senhor, por palavras de pessoas que vêm nos tirar da Tua presença, Senhor, que a gente venha permanecer firme, meu Deus, na Tua palavra, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, eu te peço nesta tarde, Senhor, nos guia, nos protege, nos livra de todo mal, em nome de Jesus, amém. Amém, levante suas mãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações repouse sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém.